Boa noite, meus irmãos. Muito bom rever alguns, conhecer outros e, mais do que isso, ver esse grupo de homens fortalecido, um grupo de homens que tem se disposto a trabalhar e a estar na casa do Senhor. Meus irmãos, hoje nós falaremos um pouquinho sobre a esposa de Pilatos, com o subtema de relacionamento aconselhador. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus 27, de 17 a 26, e tem um outro texto relacionado também, que é Lucas 23, de 4 a 24. Tá? Então, deixe marcado esses dois textos aí, eu vou ler o de Mateus, e nós usaremos também em conjunto Lucas, capítulo 23, de 4 a 24. Diz assim: Pilatos perguntou à multidão que ali estava reunida: qual de vocês querem que eu lhes solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. E o nosso tema está relacionado exatamente a isso: não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Lucas capítulo 23, de 4 a 24, é bem similar, e ele vai dizer assim: então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, para que também estava em Jerusalém naqueles dias. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram e zombaram dele. Vestindo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que vocês fazem contra eles. Nem Herodes, pois ele mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Pela terceira vez ele lhe falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei. Então Pilatos decidiu fazer a vontade do povo. Meus amados, é um texto muito pequeno, mas rico. A esposa de Herodes manda uma mensagem bem simples para ele. Não se fala o nome da esposa de Pilatos, mas eu fui pesquisar. Beleza? Tem um texto que fala de David Tombley, tá? Que ele vai falar algumas coisinhas, mas nas igrejas orientais e etíopes, a esposa de Pilatos era chamada de Cláudia ou Prócula. É venerada como uma santa. Segundo os ensinamentos de Orígenes, um padre grego, Cláudia Prócula tornou-se cristã após a ressurreição de Cristo, por causa do sonho que ela teve. O livro apócrifo Atos dos Pilatos menciona o sonho dela e a reação de Pilatos ao sonho. Nesse relato, ele se mostra mais preocupado do que o que é indicado no Evangelho de Mateus. Nós
adotamos nesse semestre a questão de família. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os amados irmãos. Quem teve um dia tranquilo para estar aqui hoje? Foi um dia sossegado, de boa, sem nenhum problema ou alguma preocupação. Alguém? Mas nem meu filho que tem 8 anos? Meus irmãos, às vezes nós queremos que a nossa família seja uma família de pote de margarina. Aquela mulher que acorda linda, sorridente, cabelo penteado, que não briga com o marido, aquele marido altamente atencioso, um gentleman e assim por diante. Os filhos não fazem bagunça, a casa está sempre arrumada, não há problema, mas essa não é uma realidade. Quando nós tratamos de família, família é um laboratório e dos bons. Porque na família você é lapidado todos os dias. Só você e sua esposa sabem os perrengues que vocês passam todos os dias. Talvez nem seus filhos saibam, porque tem coisa que vocês não vão passar para seus filhos. Ou se passa, vai dar partidarismo. O filho vai tomar partido para o lado da mãe ou vai tomar partido para o lado do pai. Não é bom saber. Né? Então, a família é um local excelente para você trabalhar caráter, para você moldar, para você fazer com que se formem bons ou boas cidadãs. E muitas vezes, hoje a sociedade tem terciarizado a responsabilidade que até então era dos pais, agora virou responsabilidade do Estado, da escola e da igreja. Tudo errado. Tudo errado. Não foi assim no princípio, né? Se nós voltarmos lá para o Gênesis, não vai dizer: deixará, pois, homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. A responsabilidade é dos dois a partir daqui. Mas hoje, muitos têm terciarizado. Tá? Só para contextualizar essa questão de família. Família, meus irmãos, é uma bênção. Você consegue chegar ao pico do extremo da alegria, porque com certeza aqueles que tiveram filhos ou que têm filhos chegaram nesse pico de uma alegria que, irradia. É o seu filho, é um pedacinho de você. E muitos já tiveram a oportunidade de chegar no extremo da tristeza, que é a perda de um cônjuge. Nós temos o Cido, que recentemente perdeu a esposa, nós temos a família Natalino, que teve uma perda. Então, nós conseguimos chegar nos extremos, mas com Deus no barco dá certo. Dá certo, as coisas acontecem com dificuldades, ora mais, ora menos, mas acontece. Quando você cumpre o que está lá em Eclesiastes, cordão de 3 dobras. Quando você põe Deus no centro. Certa vez eu participei de um encontro de casais, aonde o pastor utilizou um triângulo como uma figura ilustrativa. Quanto mais próximo estiver o casal, mais próximo você vai estar de Deus. Quanto mais distantes vocês estiverem um do outro, mais distantes vocês estarão de Deus. Então, quando Deus está no centro, essa junção acaba sendo mais fácil. Voltando para o nosso texto. Pode ser então, Cláudia Prócula, ou simplesmente a esposa de Pilatos, como é conhecida, ela tem um sonho. E neste sonho ela alerta o seu esposo. O seu esposo cumpria a função de juiz. Até então, em tese, ele teria poder para soltá-lo, para soltar Cristo, ou para mandar matar. Que era o que os judeus queriam. Né? E ela, de uma forma, a Bíblia não fala como chegou essa mensagem. Apenas diz que ele estava na tribuna e que ela mandou essa mensagem. Para alguns, talvez vai soar com uma forma negativa.
A negativa, caraca, essa mulher tinha que se intrometer e lá falar. Mas para mim soou com uma forma positiva. Alguém que foi usada pelo Espírito Santo de Deus para aconselhar o seu marido. Para dar aquela dica, sabe aquela mulher que tem o sexto sentido e fala para você: não faz, vai dar ruim. Para os que são casados, com certeza já devem ter ouvido isso em algum momento. Vai dar ruim. Porque parece coisa. Aí vai falar: caraca, a mulher gorou. Não, não é isso não. A sua esposa às vezes está mais voltada para o lado espiritual e ela vai falar: melhor não, hein? Vai dar ruim. E às vezes você não dá ouvido. Para os que não são casados ainda, amiguinho, ouça, reflita antes de tomar a decisão, sente e conversa. Para depois não fazer igual o João Terce, fazer o quê? Fazer antes e depois chegar com aquela cara lá: não, é que eu fiz e deu errado. Ela só faz assim, ó. Acontece? Acontece. Tem um texto de David Tomlin que ele vai dizer o quê? Que ele diz que existem duas vertentes. Em uma das vertentes, o Espírito Santo é quem usou a esposa de Pilatos. Ela foi, esse sonho foi um alerta do Espírito Santo, porque ele já sabia que ela iria se converter futuramente, então ele já estava usando ela para poder ganhar o seu marido. E tem uma outra vertente que diz que, na verdade, nesse sonho, o diabo vai falar com ela para poder fazer com que Pilatos tirasse Jesus da cruz. Faz sentido, né? Que também faz sentido. Mas uma coisa nós temos que saber, meus amados irmãos: nada foge do controle de Deus. Recentemente eu ouvi uma mensagem do pastor Luciano Subirá e ele estava falando exatamente sobre isso. Ele falou assim: ó, quando Jesus foi para a cruz, talvez o diabo tenha pensado: deu certo. Agora eu só preciso me preocupar com uma coisa. Ele falou que ia ressuscitar, eu ponho guardas nas portas e não recuperam o corpo. Mal sabia ele que quando Jesus foi para a cruz, talvez Deus tenha falado: o que eu projetei deu certo, porque era isso que precisava acontecer. A morte de um justo para resgatar os meus filhos. Nada foge do controle de Deus. A sua família, ela não foge do controle de Deus. E disso você pode ter certeza. Basta você voltar o seu olhar, você voltar a sua vida para Cristo. Vai chegar um momento em que talvez, assim como Pilatos, você vai estar numa posição de status. Talvez você conheça alguns casais em que o marido cresceu demais, beleza? Começou lá simplesinho, aí casou, fez faculdade, conseguiu um posto melhor dentro da empresa, daqui a pouco cresceu um pouquinho mais, aí daqui a pouco a esposa dele, ela é uma mera mulher, uma dona de casa. E começa a gerar um monte de conflito. Ele fala: bom, ela não me serve mais, porque ela não me acompanha. Já ouviram essa história? E já ouviram vice-versa também. E vice-versa. O marido racha de trabalhar, às vezes em serviço braçal, isso, aquilo, a esposa e começa a investir na esposa. Você precisa fazer uma faculdade, você precisa melhorar, você precisa isso, você precisa daquilo. Vamos lá, né? Daqui a pouco ela, conseguiu eu não preciso mais dele. Por quê? Porque ele é um braçal. Talvez vai falar que ele é um boçal. Não vai lembrar que ele se esforçou tanto para poder ela hoje estar no status que está. A Bíblia nos traz uma série de exemplos. E Pilatos, nesse momento, ele estava num status excelente, mas de uma forma muito sutil. Eu acredito porque a mulher consegue ser sutil. Talvez de uma forma bem simples ela conseguiu alguém para ir lá e falar: você vai dizer exatamente isso para ele. Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, eu sofri muito por causa dele, por causa de Cristo. E ele sabia
que os judeus, porque o próprio texto vai dizer que ele sabia que os judeus queriam crucificar Jesus por inveja. Então ele já tinha montado na cabeça dele que ele não deveria entregar Jesus. A esposa vai lá pela segunda vez, dá uma segunda chance ali para ele. E ele, como uma forma de se auto-justificar, ele faz o quê? Traz água. Vou lavar as minhas mãos. E quantas vezes nós, como Pilatos, fazemos a mesma coisa com a nossa família? Mulher, não vou mais falar com você. Lembra o que o pastor falou aqui? Porque Deus chamou o homem? Porque você, meu amado irmão, você é responsável pela sua família. Você é quem deve auxiliar e conduzir a sua família. É pesado o fardo? É pesado, porque eu sou casado. Porque você é casado e você sabe que é pesado o fardo. Minha esposa, ela uma vez chegou e falou assim, o que eu vejo assim que é bem nítido é que às vezes a gente mais magoa aquele que a gente mais ama. Talvez a sua esposa te magoe profundamente, você sabe porque ela te conhece. E talvez ela vai fazer algo e você, na sua mente, você fala assim, ela me conhece, ela sabe, ela está pisando exatamente na bola naquilo que ela sabe que vai magoar. Aí você se justifica e não vai lavar a mão. Vou lavar a mão e não quero mais saber. E do lado dela talvez seja da mesma coisa. Pilatos ouviu e tomou a sua decisão. Sabe por quê? Porque a decisão cabe ao homem. Ele era o juiz dessa época. Coube a ele. E a decisão muitas vezes cabe a você, meu amado irmão. Não desista do seu lar. Não desista. Lute. Continue levantando de madrugada, chorando. Continue tirando o seu tempinho. Busque a Deus. Vai falar com Deus. Senhor, está difícil, a carga está pesada. Está pesado. E Deus sabe disso. E Deus vai te fortalecer. Ele vai te dar força. Ele vai te ajudar. Um paralelo, irmãos. Olha só. Vasti. Quando o rei te mandou chamar ela e ela não foi, o que o rei fez? Tchau. Simples assim. Quebrou o protocolo. Ele não se preocupou como a esposa dele estava. Se ela estava num dia bom, se ela não estava num dia ruim, se ela estava num dia ruim. Ele, o rei naquela época, que era a autoridade masculina, ele queria se aparecer para a sua corte, porque ele reuniu todo o seu império, todos os seus governantes lá e falou, eu, além de ser o cara mais fuçado que tem nessa terra, porque todo esse reino, vocês todos me servem, eu ainda tenho a mulher mais bonita, e vou chamar ela aqui para vocês verem. E a mulher dele simplesmente falou, não vou. Soou como uma desonra, porque era uma desonra para um homem. Beleza, a partir de agora não é mais rainha, eu vou destituir. Entrou Esther, a esposa de Pilatos, talvez de uma forma sutil, falou, e ele poderia ter levado da mesma forma. O que ela tem a ver com o que eu faço ou o que eu deixo de fazer? Quem é ela na ordem do dia? Mas talvez, como diz lá no texto de David Tomlin, o que aconteceu? Ele se preocupa com aquele conselho que ela vai dar. E fala, e agora? Só que essa era uma função política, meus amados irmãos. Eu agrado o povo, eu agrado o império, ou eu faço o que é certo? Quantas vezes os homens têm deixado de fazer o que é certo para agradar? Quantas vezes você, homem, tem deixado de fazer o que é certo para agradar?
Pilatos agradou, mas desagradou. Ele agradou ao povo, porque ele foi lá, açoitou Cristo e entregou para ser crucificado. Supostamente ele lavando a mão falou: eu não tenho culpa do sangue dele, não, mas teve. Quantas vezes nós, homens, temos a mesma postura? Quantas vezes nós deixamos de ouvir o conselho sábio da nossa esposa? Talvez o conselho sábio até dos seus filhos. Quantas vezes nós, ao invés de procurarmos alguém que vai nos aconselhar com sabedoria, estamos procurando conselho com homens que não vale a pena? Meus amados irmãos, a esposa de Pilatos traz uma lição gigantesca para nós sobre o valor do seu relacionamento. Se você tiver que reclamar da sua esposa, reclame para ela. Se ela tiver que reclamar de você, reclame para você. Não dê brecha para o inimigo. E a questão também, na sociedade cristã, as mulheres não tinham voz. Tudo que elas falavam era cortado, era desconsiderado. E aí nós vemos a importância, quando Deus instituiu a família, quando Adão estava no Éden, sozinho, ele via que todos tinham um par, menos ele, que tivesse alguém para esse relacionamento. Então, se nós não procuramos um relacionamento com o nosso cônjuge, e um dia nós pedimos a Deus para que Deus nos preparasse aquela que constituir uma família, formar uma família, um lar. Se nós não temos essa relação de comunhão, de relacionamento, de conversa, 50% ou 60% do relacionamento conjugal ou familiar já foi, assim vamos dizer, por brecha. Desculpe a expressão chula. 50% do matrimônio já se perdeu. Uma ajudadora idônea, alguém que lhe corresponda, alguém à altura. O nosso relacionamento precisa ser dessa forma. E eu gostaria de analisar alguns pontos importantes com os amados irmãos nessa noite sobre a relação positiva familiar de Pilatos com sua esposa. O primeiro texto está em 1 Coríntios, capítulo 11, de 8 a 12. Quem achar pode ler aí para nós. 1 Coríntios, capítulo 11, de 8 a 12. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, o homem deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anos. Todavia, nem o varão sem a mulher, nem a mulher sem o varão, sem o Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem dele. Olha só, meus amados irmãos, que texto complexo e completo. O homem, por sinal de autoridade, ele está acima da mulher. Certo? Mas a mulher não está acima do homem, apesar de ter gerado o homem. Em Deus, porque tudo provém de Deus. Tudo. Estamos sujeitos a Deus. Se nós pegarmos lá o texto de Efésios, que vai falar sobre marido, amai vossas mulheres com amor sacrificial, que mulher não se sujeitaria a um homem que ama a ponto de dar a vida por ela? Difícil. Um amor sacrificial. Esposa, sujeitai a vossos maridos. Que mulher não se sujeitaria? Que homem não amaria uma mulher que se sujeita? Uma mulher que lhe corresponde.
Sabe aqueles casais que se comunicam por olhar? Talvez você. Em alguns momentos eu consigo me comunicar por olhar. Um olha pra cara do outro assim, tipo... Não é bem assim, né? Às vezes dá aquela palavra, você só dá aquela olhada e ela já... Opa, eu já sei o que ele quer dizer. Não, né? Tem coisa que você não precisa falar. Você só olha, é tipo assim, tá conversando. A esposa falou alguma coisa, você virou aquele olho rápido, ela já sabe. Ixi, deu ruim. E vice-versa. A união conjugal, ela foi criada para isso, para completar. O homem, para o homem não se achava alguém idôneo no Éden. Alguém que estivesse à altura. Todo tinha um par, menos o homem. E Deus, na sua bondade e misericórdia, faz o quê? Ele tira do próprio homem uma parte para quê? Para depois poder devolver. Primeiro tópico que eu quero dizer para os amados irmãos: você é o sacerdote do lar. Isso não é uma opção. Deus te instituiu como sacerdote do seu lar. Você é o sacerdote do lar. Só que a sua esposa precisa saber disso. Os seus filhos precisam saber disso. Já ouviram aquele jargão que é: não basta ser, tem que parecer? Muitos só parecem, mas não são. Você, como sacerdote do lar, você se preocupa em ler a Bíblia e ensinar a Bíblia para os seus filhos? Você, como sacerdote do lar, você ora pela vida da sua esposa e dos seus filhos? Você, como sacerdote do lar, você tenta aliviar a carga do seu cônjuge e dos seus filhos? Ou é aquele marido à moda antiga que senta lá na rede, mulher, traz o prato? Isso não tem nada a ver com o sacerdote do lar. O sacerdócio, se nós pegarmos lá, vamos voltar lá para o Velho Testamento. Quem que era o sacerdote? O sacerdote era aquele que era responsável por pegar as ofertas e levar. Era ele que conduzia o povo. Ele era o responsável e ele não podia se esquivar. Por isso que Deus instituiu você, homem, segundo o coração de Deus, para ser o sacerdote do lar. Você assumiu a responsabilidade. Só em momento fácil? Não, em todos os momentos. Moisés, quando o povo começou a murmurar lá e tudo mais, o que ele fez? Senhor, está pesado o fardo. Antes ele já começou a murmurar e Deus falou: não, beleza, você sabe falar? Manda o seu irmão te ajudar. Tá bom assim? Mas você vai cumprir com o que eu quero, porque o propósito está aí, não tem pra onde correr. A hora que o povo começou a reclamar, aí Moisés foi lá falar com Deus. E a hora que Deus falou que queria matar o povo, o que Moisés fez? Não pode, Senhor. Por quê? Porque vão dizer que o Senhor é um Deus tirano, o Senhor tirou o povo do Egito para fazer eles morrer aqui. Ué, mas o próprio Moisés ia lá reclamar do povo para Deus, e depois quando Deus fala: beleza, vou dar um basta nisso, ele fala: não, não pode, Senhor. Essa é a nossa função como sacerdote. Sabe o bate-a-sopra? Seu filho faz coisa errada, você vai lá e dá um peteleco nele. Corrigiu, ele chora, você: ô filho, vem cá, eu te dou um abraço. É assim que funciona. Pega a família dele também, né? Senão ele matar a família dele. Opa! Só dele, isso aí só um pouco dele. Entendeu? Olha só como são as coisas, meus amados irmãos. Moisés subiu para o monte. Estava lá, o povo: não, Moisés, você nos representa. Vai lá você falar com Deus. Não, Deus quer falar com todo mundo. Não, vai você, porque nós não vamos suportar. O povo foi lá e fez o bezerro. Moisés desce, o que ele faz? Ele quebra a tábua da lei. O que a tábua da lei tem que ver com o pecado do povo? Deus manda ele subir e vai fazer a tábua de novo. Moeu o bezerro. E o povo tomou o bezerro.
consequências, meus amados irmãos. A nossa família não é perfeita. Biblicamente não existe família perfeita. Mas nós queremos a família perfeita. A perfeição está em Cristo Jesus. É Jesus Cristo quem apara essas diferenças, esses problemas. Então você é o sacerdote do lar, meu amado irmão. O peso está sobre você. Está sobre nós, homens. Difícil? É. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, vai nos dar força para podermos prosseguir. Segunda lição que eu quero tirar com os irmãos: comunicação simples e objetiva. A mulher foi lá e foi simples e objetiva. Não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Não me parece um tom desrespeitoso. Na verdade, para mim parece um conselho simples e objetivo. Meu amor, ele é um justo. A fama de Jesus já percorria os 4 cantos. Ela provavelmente já estava acompanhando. Era uma das pessoas adeptas a Cristo. Eu ouvi uma vertente uma vez que ela ajudava também. Era uma das ajudadoras? Com dinheiro. Olha só, então ela já era alguém que estava, talvez o marido dela, por causa da questão política, não acompanhava, mas ela já acompanhava. E ela fala: não se envolva com esse justo. Uma comunicação simples e objetiva. E às vezes no nosso relacionamento nós queremos complicar. Porque às vezes você vai chegar na sua esposa e falar: ó, isso não ficou legal, eu não gostei. Meus irmãos, quer ver eu matar minha esposa? É eu colocar um carro de som no dia do aniversário dela e querer fazer uma graça. Acabou. Não, mas aí é que tá. Mas tem gente que acha isso lindo, maravilhoso. Mas eu conheço ela, ela fala: pelo amor de Deus, não faça isso nunca na sua vida. Não me faça passar essa vergonha. Se quer me agradar, me agrada no reservado. Me leva no restaurante, alguma coisa. E você conhece a sua esposa. A comunicação precisa ser simples e objetiva, meus amados irmãos. Os relacionamentos têm acabado por falta de comunicação. Os casais não se conversam. Os casais não se conversam. O marido anda com a mão no bolso assim, ó. E a esposa anda para trás, arrastando os filhos. De verdade. Já não se vê mais aquele casal, aquela coisa bonita de casal dando as mãos. Hoje as mãos, você dá a mão para o seu filho, mas você não dá a mão para sua esposa. E o homem, a pessoa não sabe que ela vai até o final com ele. Os filhos não. Os filhos não. Até que a morte separe. Meus amados irmãos, peguem lá, ó. Adão e Eva no Éden. Juntos no Éden. Juntos fora do Éden. Ponto. É juntos. Juntos. Os filhos criaram novas famílias. Mas estavam juntos no Éden e saíram junto do Éden, meus amados irmãos. Deus constituiu a família. Quando foram questionar Jesus, é lícito o divórcio? O que ele fala? Não foi assim no princípio. Ah, mas Moisés permitiu, pela dureza dos vossos corações. Não foi esse o plano de Deus. O plano original de Deus foi até que a morte os separe. Existem algumas justificativas, e aí o pastor é quem vai poder auxiliá-lo no momento próprio, mas, meus amados irmãos, casamento é até que a morte os separe. Fácil? Não é. Meu irmão, você não está sozinho nessa não. Estamos todo mundo na mesma vara. Não tem pra onde correr, porque todos os casamentos têm problema. Às vezes você olha para a grama do vizinho e fala assim: caraca, fulano, ó, vida tranquila, mas está sempre com a esposa para lá e para cá. Não é, porque ele, simplesmente porque ele optou por brigar mais pelo casamento dele. Ele está mais forte, está se fortalecendo mais. Mas se você se fortalecer, você também consegue. Vale a pena, vale a pena. Casamento, relacionamento familiar, família, é o propósito de Deus e dá certo. E dá certo. Eu tenho um amigo, Caetano Grier, na verdade ele já é falecido.
58 anos de casado, mais ou menos, a esposa faleceu. Dalva Grilo. E ele faleceu, ela faleceu, foi velada no domingo, eu estava de plantão, não pude estar no domingo pela manhã, ao invés de ir para IBD, eu fui fazer uma visita para ele. E aí eu chegando lá, ele falou assim, ô meu amigo, eu sabia que você ia me visitar. Aí ele falou assim, ó, já me acertei com Deus. E eu pedi para Deus me levar. Eu falei, ô irmão, não faz isso. Ele falou assim, já pedi para Deus me levar. Você sabe por quê? Porque Deus levou a minha metade. Meus filhos já estão criados, não precisam mais de mim, e eu já pedi para Deus. Meus irmãos, não deu 2 meses. Não deu 2 meses. Por quê? Porque o casamento é para isso. Ah, não, beleza, mas eu ainda tenho mais propósito, tem meus filhos que eu ainda preciso ajudar. Ótimo. Mas a sua metade é a sua esposa, não é seu filho. Entenda isso. Então, eu ainda se perguntarem, irmão, sempre falo, a minha esposa é a minha melhor metade. Tem essa ainda por cima, de verdade, ela é a minha melhor metade, porque se ficar só eu é só ruindade. Se ficar ela, ainda dá um equilíbrio, porque ela dosa e o negócio fica bom. Verdade, irmão. A gente precisa reconhecer que muitas vezes a nossa esposa nos dá equilíbrio, a sua esposa te dá equilíbrio em algumas coisas. Não é porque é perfeito, porque não é perfeito. Mas os dois juntos têm mais força para superar certas dificuldades, os dois juntos têm mais condições para certas coisas. Então, primeiro, você é o sacerdote do lar. Segundo, precisa de uma comunicação simples e objetiva. E terceiro, cumplicidade, amor e respeito. Cabia a Pilatos decidir o que seria feito com Jesus, e ele o fez. A decisão era dele e não da sua esposa. Não há relatos que depois disso houve algum problema no relacionamento deles. Pelo contrário, conforme lido no início do nosso estudo, a esposa de Pilatos se converte ao cristianismo. Homem segundo o coração de Deus, você é responsável por suas decisões, mesmo que em conjunto com a sua esposa você a tome. Sentei com a minha esposa, conversamos, decidimos o que fazer e deu ruim. Tá vendo, mulher? Olha só, você foi opinar, deu ruim. Não tem essa. Deu certo, vitória para os dois. Deu errado, derrota dos dois. Ponto. Não tem que jogar a culpa para ninguém, não. Mas cabe a você, homem, a responsabilidade. Cabe a você tomar a decisão. E não abra mão disso. A responsabilidade dos seus filhos é sua. Ah, mas a esposa fica em casa, ela que ajuda. Beleza. Mas a hora que você vai falar com seu filho, você fala, não faz isso. A criança já, opa, é diferente. Olha a criança que não tem pai. Olha a criança que tem pai, você vai ver a diferença até na criação. É muito diferente. É muito diferente. E você, meu amado irmão, você não pode abrir mão disso. Não abra mão de ter um relacionamento com a sua esposa em que vocês se comuniquem. Não abra mão de tomar a responsabilidade de avocar para você o que é melhor para os seus filhos. Não terciarize. Não é responsabilidade do Estado. Seus filhos vão para a escola para ser alfabetizados. Educação cabe a você, pai e mãe. Caráter cabe a você, pai e mãe. Quanto ao seu relacionamento, é você e sua esposa que decidem. Sempre vai ser assim. Com a direção de Deus dá certo. Mas coloque Deus no centro e peça para Deus sabedoria, peça para Deus força, peça para Deus longanimidade, sabe os frutos do Espírito? Fruto do Espírito, peça para Deus na sua vida, meu amado irmão, porque hoje, de verdade, eu vejo que a família está sendo extremamente atacada. Extremamente atacada. E talvez, se você ainda não percebeu isso, meu amado irmão, talvez é porque você está desligado. Tudo está apontando para a destruição da família. Tudo.
E se você não levantar a bandeira, se você não assumir a sua responsabilidade como sacerdote do lar, o inimigo vai fazer arruaça na sua casa. Esteja disposto a orar. Esteja disposto a ler a palavra. Esteja disposto a, pelo menos, chamar os seus filhos para ensiná-los da Bíblia. Ah, mas eu não sei. Eu também não sei. Mas eu me esforço. Eu me esforço. Eu chamo os meus filhos. Ó, vamos fazer a leitura junto? Eu ensino a eles. Não porque eu tenho capacidade, mas porque Deus capacita. E a gente vai sentando junto, vai estudando junto, torna-se um momento agradável, um momento em família. Fácil não é, meus amados irmãos. E quanto mais você busca, quanto mais você buscar, você acha que vai ficar mais fácil? Não vai. Vai ficar mais difícil. Mas Deus vai te fortalecer. E aí você vai estar sensível. Por isso que o pastor falou aqui, nós precisamos estar sensíveis. E a minha oração hoje é para que eu ouça a voz de Deus, para que eu tenha sensibilidade para Deus, quando Ele me direcionar, eu ouvir. Porque às vezes eu não ouço, meus irmãos. E às vezes nós, homens, não ouvimos. E o que eu peço para Deus é para que Deus abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Pilatos teve a oportunidade de ouvir a sua esposa e fazer a coisa certa. E ele optou por fazer errado. E que nós não sejamos como Pilatos. Que nós possamos ouvir a voz de Deus, que nós possamos pedir a direção de Deus. Se nós pegarmos Mateus não dá um lapso, parece que foi uma coisa só, mas se nós pegarmos Lucas, nós vemos que Pilatos mandou para Herodes, ou seja, ele teve um lapso, meus amados irmãos, ele teve tempo para pensar. A decisão não foi tomada assim, chegou, vamos julgar e resolveu. Não, isso aconteceu no decorrer de dias. E às vezes nós queremos fazer as coisas às pressas. Pare, sente, converse. Se não for algo importante, não tome uma decisão precipitada. Ore junto com a sua esposa. Peça para Deus o direcionamento. Ore sozinho, peça para Deus o direcionamento para que Ele ajude você a tomar a decisão mais assertiva possível. Porque devido ao pecado, por mais assertivo que seja a nossa decisão, talvez vai ter falhas. Mas vai ser mais fácil de suportar. Ao invés de nós tomarmos uma decisão totalmente falha, nós tomaremos uma decisão com uma menor falha possível. E que Deus nos abençoe. Amém.